Bom, gente, galera tricolor, dando continuidade à entrevista com o presidente do Santa Cruz, Alírio Moraes, que já falou sobre sua gestão, sobre a eleição e sobre a situação do futebol do clube, vamos agora para o segundo bloco dessa entrevista para saber do presidente a questão financeira. Deixamos uma pergunta no bloco anterior. Se um tricolor apaixonado pegasse aí 100 milhões na Mega Sena e dissesse: vou pagar os débitos do Santa Cruz. Vamos por etapa, presidente. Funcionários, jogadores, com quanto ele pagaria e quitaria e fecharia o ano sem dever a ninguém, presidente? Eu acho que a gente com 5 milhões, a gente termina bem essa gestão. E na Justiça do Trabalho, quanto se pagaria para deixar o Santa Cruz aí numa situação confortável? Quanto o Santa deve na Justiça do Trabalho se alguém quisesse pagar, presidente? Justiça do Trabalho, você tem hoje na 12ª Vara, onde tem a concentração da maioria dos processos, você tem um passivo lá em torno de 40 milhões. Esse passivo está parcelado, a gente vem pagando por mês. Mas se você chegasse lá hoje, talvez com 10 milhões, alguma coisa próxima disso, talvez você pudesse liquidar boa parte desse pagando à vista, boa parte desse passivo. Porque os reclamantes fariam a negociação reduzindo suas dívidas. Bom, vamos num bate-rebate, num pai-bola, presidente. Dentro do seu tempo disponível, qual foi a sua grande alegria no Santa Cruz? A grande alegria foi poder servir ao Santa Cruz. Foi poder me aproximar da família Santa Cruz, me aproximar das pessoas, me aproximar de diretores, da imprensa, de pessoas que fazem futebol de Pernambuco, inclusive, porque isso era uma realidade muito longe para mim. Eu ouvia no rádio, né, a voz do locutor, ouvia os comentários na resenha, lia no jornal as informações, assistia à televisão os jogos, mas eu sempre tive uma personalidade muito mais voltada para a introspecção. Eu sou mais calado, eu sou mais reservado, vamos dizer assim, meu estilo de ser, minha maneira de ser. E aí você entra no clube como o Santa Cruz, um clube popular, recebe torcedores, os torcedores ilustres nossos que vão fantasiados, as torcidas organizadas, as que gostam, que vão fazer a festa. Então você começa a conviver diretamente com os personagens, com a força viva, a força cultural que compõe o clube, né? Então, para mim, o grande acontecimento é ter servido, ter interagido com esse momento. Eu não fiquei somente sentado num sofá, numa cadeira, com uma taça de vinho na mão, uma taça de cerveja, vendo de longe. Eu pude, tive a coragem, tive o desprendimento de me aproximar e de viver essa realidade de perto. Claro que a gente chega ao final, né, num certo nível de cansaço disso tudo, tem situações que também não foram tão significativas para mim no clube, mais sob o ponto de vista de ter sido uma experiência boa, mas de qualquer maneira, eu acho que valeu a pena. Eu com muito orgulho de ter podido aí me entregar de corpo e alma ao clube do meu coração, né, de ter podido construir alguma coisa na história e passar ali pela sala dos troféus ali, né, que a gente passa na entrada do clube, e olhar e você ver os troféus que você contribuiu aí naquele acervo, tudo. Então são alegrias que, vez quando você se pega assim sonhando, acordado, e que eu sei que vão acompanhar a gente pro resto da vida. Agora me relate uma tristeza que o senhor teve nessa administração Coral. Eu fiquei triste em alguns aspectos com a torcida, quando a gente, apesar de estar saindo do clube, hoje eu tenho uma soma, eu não queria falar em valores, mas uma soma muito significativa, pelo menos para a minha vida pessoal, de valores que eu entreguei ao clube, paguei do meu bolso, e que eu não vejo chance de receber isso de volta, pelo menos até o final da gestão. E, de certa forma, nesses momentos onde a bola não entra, onde você está mais cansado de estar em rede social, debatendo, discutindo, as pessoas ficam com uma visão muito mesquinha, achando que o clube está abandonado, que você não está cuidando bem do clube, que não está se dedicando. Quer dizer, a rede social ela tem esse lado que é muito perverso, né? Você fabrica assim o torcedor sem a formação jornalística devida, sem
seu poder de observação, ele às vezes pega um caminho, tira uma fotografia de um fato isolado e coloca ali, aquilo vira uma febre em cima, de pressão em cima de você. Então, o meu celular, eu nunca mudei o número, nem vou mudar, por princípio mesmo, assim, atendo o máximo de pessoas que eu posso durante o dia, mas tem momentos que são muito cansativos, porque passa do razoável, sabe? Os questionamentos que são feitos, tudo num grau de injustiça muito grande. Então, você, de certa forma, é levado a uma condição de respeitabilidade para uma condição parece que você é um pária, é uma pessoa que não contribuiu em nada com o clube, que não deu título, que não vai deixar o clube melhor do que recebeu, não é? Mas tudo isso vai ser, né? A gente vai ter tempo aí, vai ter as auditorias estão sendo feitas. Eu, inclusive, estou conversando também com os candidatos de oposição, Albertino dos Anjos, no sentido de abrir o clube com uma série de informações que eu acho interessante, que as pessoas estão sonhando em fazer projetos para o Santa Cruz no futuro, que pelo menos tenha um mínimo de informação necessária, porque senão o camarada fica prometendo aquilo que depois não pode cumprir, entendeu? Eu passei por isso, eu sei como é que essas coisas acontecem. Algum arrependimento, Alírio, nessa sua gestão em vários aspectos, ou no futebol, ou no administrativo? Que arrependimento você destacaria? Um arrependimento? Não, eu acho que não tenho, não. Porque, veja, não, porque as contratações foram realizadas sempre pela participação conjunta de treinador com diretoria de futebol em cima de dados da análise de desempenho. Então, eu pouco me envolvi na contratação do jogador, a não ser a contratação de Grafite em 2015, porque aí foi uma intuição que eu tive, vamos dizer assim, em casa, pensando, o clube já não ia bem ali no início da Série B, tudo, então veio o Martelotti, aí a gente pensou realmente que vindo um jogador do peso de Grafite poderia, de fato, provocar uma onda aí de otimismo e vender camisa e melhorar o desempenho do programa de sócios e melhorar também a qualidade técnica e deu tudo certo, né? Então, assim, eu não tenho arrependimento, não. Tem decisões que foram tomadas erradas, mas foram tomadas dentro do contexto daquele momento. Talvez se eu tivesse feito uma reforma administrativa mais ousada no início, que haviam pessoas que diziam, não, passa uma caneta aí, bota todo mundo para fora, começa o clube de uma outra forma, que você vai ter sobra de caixa, tudo. Mas eu sempre trabalhei com um apelo muito forte do coração, né? Eu não poderia simplesmente chegar num clube sem conhecer as pessoas, sem conhecer o pessoal da limpeza, né? Segurança, tudo isso aí achando que o serviço A ou B não é adequado. Então, tudo que foi feito dentro de uma perspectiva, seguindo um contexto, uma determinada linha de pensamento. Agora, algumas decisões, isso a gente tem que ser honesto, tem que ser claro com a imprensa, com a torcida, algumas decisões se mostraram, ao longo do tempo, equivocadas, entendeu? Jogadores que foram contratados e não renderam, aconteceram muitos, e eu questionei muito. Essa conta eu apresentei à diretoria de futebol, tudo, mas assim, foram pedidos de treinadores. Ninguém trouxe um jogador. Mesmo jogadores que vieram como aposta, a gente só banca aquela aposta se o treinador assiste os vídeos, se ele concorda com a contratação. Então, eu não tenho porquê, veja, uma decisão que foi tomada por um colegiado, como é que eu vou me arrepender dela? Mesmo que o meu voto naquele momento tenha sido vencido. No avião só tem 2 cadeiras, Alírio. 2 convidados que você pode levar. Que convidados seriam esses? Traduzindo a pergunta, que agradecimento você faria às 2 principais pessoas que lhe ajudaram na sua gestão? Eu queria agradecer. Porque eu devo muito, né? Eu me sinto num estado de débito permanente. Devo no sentido da gratidão, quero falar. Tem gestos assim no dia a dia, de funcionários, de diretores, de pessoas que estão ali dentro ajudando, mas eu tenho assim uma parceria muito, muito firme, muito forte com o Constantino. Eu acho que Constantino tem um olho muito interessante para a compreensão do futebol. Entendo que ele, nessa nossa gestão, ele teve outras funções, outras tarefas. Ele até amadureceu muito como gestor, tá certo? Infelizmente,
Infelizmente, eu volto a bater um pouquinho na tecla da questão do torcedor de rede social, que fica fazendo análises assim, superficiais, sem olhar o todo, sem saber das dificuldades, como se futebol fosse uma equação lógica, assim, 2 mais 2 são 4 e não pode ser 5. E aí começa a questionar até o papel histórico que esses personagens tiveram. Então eu queria colocar Constantino nessa lista de agradecimento. E queria também, nessa outra cadeira, fazer um esforço muito grande de colocar todo o meu corporativo, né? Eu acho que Ana Rúbia, Ângela Lima e Ana Cristina, da consultoria de planejamento, acho que as minhas, Dani, que me secretariou um tempo, Cecília, que está hoje, Priscila Cristal, que sozinha organizou a parte de recursos humanos, de departamento pessoal. Queria agradecer a Helder, né, gestor de futebol, que também faz o curso da CBF e que, como se aprimorou. Os meninos da análise em desempenho, Anderson, Felipe, que foram até para Chapecoense, mas que a gente abraçou eles. No início da gestão, Tininho criou o departamento e Anderson hoje serve a seleção brasileira sub-17, participa lá do Mundial. Então, os seguranças, Wagner, Manuel, é muita gente, entendeu? Nessa outra cadeira, eu seria leviano, assim, eu seria injusto se nessa cadeira... Eu queria que agradecer também, invariavelmente, a um grupo de empresários, de pessoas que, confiando na minha palavra, me ajudaram, me emprestaram valores para a gente pagar despesas. E alguns desses, inclusive, a gestão está chegando ao final e talvez eu não possa devolver esses recursos agora, quer dizer, essa conta vai ficar comigo depois a saída da presidência do Santa. Então, é difícil, mas é uma cadeira, essa cadeira é feita o coração de mãe, assim, cabe muita gente e eu teria muitas pessoas para citar. Agora, o grande parceiro nesses 3 anos foi, de fato, Constantino Júnior, porque com ele eu tive a cumplicidade, a confiança necessária para aprender alguma coisa de futebol. Eu sou um dirigente de futebol, historicamente, que tinha vivência no clube, até na atividade. Eu fazia minha advocacia e trabalhava voltado para isso e vivendo para minha família e nas horas vagas compondo, que eu gosto de compor, fazer composições musicais. Mas, enfim, com o Constantino, eu acho que a gente estabeleceu aí uma parceria histórica, vivemos aí um momento de possibilitar o título como da Copa do Nordeste, o maior título da história do Santa Cruz, pelo menos dito aí pela imprensa. Botamos o Santa Cruz para jogar uma competição internacional oficial. Então, e é muito difícil com esse mundo do futebol, por questões de ego, por questões de vaidade, você pisar no pé de um ou de outro, você deixar de respeitar, você perder a confiança, e a gente ganhando e perdendo, levando pancada de todo lado, a gente está junto, está íntegro. Hoje, cedo, já tive um expediente aí com ele de discussões de assuntos do clube, de pagamento de jogadores, do próximo jogo, então tem sido assim. Ô Alírio, para fechar esse bloco, qual o melhor time na sua gestão que você destacaria que foi o grande time da sua gestão que você vai lembrar daqui a alguns anos? O melhor time foi o time de 16, né? O time que ganhou ali o Pernambucano naquele momento e que ganhou depois a Liga do Nordeste e na sequência o Pernambucano. Aquele time não era um time para ter aquela queda da Série A, não era para ter acontecido, mesmo com as limitações financeiras. Talvez se tivéssemos atuado ali, se não tivéssemos tão cansados naquele momento, porque o clube ficou, na verdade, as pessoas têm um olhar muito equivocado sobre os fatos. O clube, na verdade, eu quero dizer, o executivo de futebol, essa coisa, o clube ficou dependente, basicamente, de Alírio e de Constantino. E é natural que um processo desse seja desumano e que você chega num ponto em que você esgota a ideia, o cansaço lhe tira das melhores decisões, tudo. Então, a gente, de fato, ali no segundo semestre de 2016, já com as receitas bloqueadas, talvez tivesse algum caminho
interessante, talvez tivesse alguma fonte de financiamento que não foi enxergada naquele momento, que pudesse custear e pagar em dia, e tenho certeza que a gente teria permanecido na Série A. Mas fica aí essa missão, né, para a próxima gestão, para usar usar esses aprendizados, usar a nossa experiência e construir, pavimentar melhor uma próxima subida à Série A. No próximo bloco, Alírio Moraes vai me responder qual foi o melhor técnico do Santa Cruz na sua gestão, qual o melhor jogador do Santa Cruz na sua gestão, por que acabou o ciclo de Thiago Cardoso no Santa Cruz. Daqui a pouquinho, no próximo bloco.